Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje mergulharemos em um tema fundamental para a compreensão da nossa fé: a importância do Antigo Testamento. Muitas vezes ouvimos falar mais sobre o Novo Testamento, mas a verdade é que ele se apoia fortemente nas bases lançadas pelo Antigo Testamento, que é o seu alicerce, por assim dizer. Imagine construir um prédio sem alicerces sólidos. Ele certamente desabaria. Da mesma forma, nossa fé, sem o Antigo Testamento, fica incompleta. Estudar a teologia bíblica do Antigo Testamento é como traçar um mapa da progressiva revelação de Deus à humanidade. É entender como ele, desde o início, buscou reconectar-se com a criação caída. Os autores bíblicos, movidos pelo Espírito Santo, registraram o que consideravam essencial para a nossa salvação. Como diz 1 Coríntios 10:11, a história serve aos propósitos de Deus. Nossas raízes são judaicas. Jesus, nosso Senhor, era judeu, viveu como judeu e seus ensinamentos se baseiam nas escrituras hebraicas. Sua vida, morte e ressurreição cumprem as profecias do Antigo Testamento. Sem essa base, o ministério de Jesus careceria de respaldo histórico. O Antigo Testamento nos mostra que Deus é anterior a tudo, que a fé bíblica ortodoxa precede qualquer outra crença. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o Criador de todas as coisas. Gênesis 1. O mesmo Deus que abençoa e salva é o Deus que cria. Essa premissa é crucial para entendermos sua soberania e a sua justiça em intervir na história humana. A criação no início do Antigo Testamento não é descrita com detalhes científicos, mas sim para enfatizar que Deus é o Senhor do mundo e o prólogo da história da salvação de Israel, que começa no Gênesis 12. O entendimento de Deus como Senhor surge depois da compreensão dele como Salvador. Israel é liberto do Egito primeiro, e somente no Sinai, com a entrega da lei, o reconhece como seu Senhor. Êxodo 12, versículo 51, Êxodo 19:1 e Êxodo 20. Esse entendimento se concretiza em credos posteriores, como Neemias 9, versículos 6 a 25 e o Salmo 136. A palavra hebraica para criar é bará, usada exclusivamente para a ação divina. A criação é tão importante que o profeta Isaías, em 40, versículo 66, a utiliza para exortar Israel ao arrependimento. E mais tarde, durante o exílio, para reafirmar a soberania de Deus sobre as nações. O exílio foi consequência do pecado, mas Deus, como Criador e Senhor, tinha o poder de redimir e restaurar. Isaías 40, versículos 27 até o 31. Uma dica para o dia, sobretudo para você, estudante da Palavra de Deus. Ao contemplar a natureza, lembre-se de que Deus é o Criador de tudo. Isso nos leva a uma postura de reverência e também de cuidado com o meio ambiente. Para você, professor, uma sugestão didática: procure promover um debate sobre a relação entre fé e ciência, mostrando que a Bíblia não é um livro científico, mas é um livro que revela a ação de Deus na história e que em nada contradiz aquelas leis científicas verdadeiramente comprovadas. O Deus santo, justo, Deus de amor e que perdoa é também importante ser frisado nesse vídeo. Para alguns, a imagem de Deus no Antigo Testamento pode parecer dura. Marcion, no início da era cristã, contrastava o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, vendo o primeiro como um Deus cruel e o segundo como gracioso, quase como se fossem dois deuses. No entanto, uma leitura atenta revela que Deus é santo, ama e também é justo e perdoa desde o início. A santidade de Deus, em hebraico, Kodesh, indica sua transcendência e separação da criação. É a essência da sua divindade. Deus é o padrão de toda santidade. Levítico 11:45, Levítico 19:2 e Levítico 20, versículo 7, nos atestam essa verdade. Sua santidade não o afasta de nós, mas nos convida à sua presença. Como também podemos constatar no Salmo 16, verso 8, Salmo 51, verso 17, 73, verso 28 e o Salmo 145, verso 18, além de Isaías 57:15 e Isaías 61:1. O amor de Deus, Hesed, em hebraico, expressa sua fidelidade à aliança com seu povo.
Outra coisa que pode ser constatada em Deuteronômio 7,7 e Isaías 49, versículo 7. Esse amor permeia todas as áreas da vida de Israel, desde o amor a Deus, Deuteronômio 6,5, até o amor ao próximo, Levítico 19, versículos 18 e 34. A justiça divina, inseparável do seu amor, é um atributo da sua perfeição moral. Deus não pode ser injusto, como o Gênesis 18, 25 nos ensina. Os profetas enfatizaram a importância da prática da justiça e Isaías, capítulo 5, versículo 16, é um exemplo disso. A santidade, o amor e a justiça de Deus são faces da mesma moeda. Finalmente, Deus também perdoa. Ele oferece purificação espiritual e restauração do relacionamento. Vemos isso desde o Éden, mas também em Gênesis 50, versículo 17, em 1 Samuel 15, versículo 25, e também 1 Samuel 25, versículo 28. O perdão é uma das maiores expressões da graça divina. Êxodo 34, versículos 6 e 7, Neemias 9, versículo 6, Miqueias 7, versículo 18, Salmos 32, versículos 1, 2, 5 e 7, são textos que corroboram essa afirmação. O pecado é o maior problema da humanidade e somente Deus pode perdoar, preparando o caminho para a perfeita expiação em Cristo. Uma dica para você, meu irmão, minha irmã: busque a santidade nas suas ações diárias, como amar ao próximo, como amar a si mesmo e praticar a justiça em todas as relações que você realiza no decorrer do seu dia a dia. Para você, professor, explore os diferentes atributos de Deus, mostrando como eles se complementam e revelam a sua grandiosa natureza. Há uma grande conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento aborda temas cruciais como a escatologia. A morte é uma realidade sempre presente. Números 16, 29, 1 de Reis 1, 2, Jó 14, versículos 1 e 2, Salmo 89, versículo 48, Isaías 51, versículo 12. São textos que tratam do tema da morte, como diversos outros. Mas há vislumbres também de esperança após a morte. Jó 19, versículos 25 a 27, Salmo 49, versículo 15, Isaías 25, versículo 8, Oséias, capítulo 13, versículo 14, todos esses textos mostram essa esperança. A ressurreição é um conceito judaico, diferente da crença grega na imortalidade da alma, que apenas trata a morte como uma libertação da escravidão do corpo. A esperança de Israel se concentrava na restauração do reino de Deus e na ressurreição para um corpo que também serve a Deus plenamente, como lemos em Zacarias 12, 1 a 9. Com uma visão linear e progressiva da história, nós podemos enxergar como que conceitos centrais do Novo Testamento, como expiação, redenção, justificação, sacrifício vicário, salvação e atuação do Espírito Santo, entre tantos outros temas como a eternidade, a nova criação, encontram suas raízes lá no Antigo Testamento. Jesus cumpriu as profecias de todo o Antigo Testamento e inaugurou uma nova era, uma nova comunidade de fé. Por isso não podemos negligenciar o Antigo Testamento. Ele é o alicerce da nossa fé. As histórias bíblicas que ensinamos às nossas crianças sobre Deus, a criação, a soberania divina, o amor, a ética e a eternidade estão lá. Desprezar o Antigo Testamento é incoerente com a fé que professamos. Meu irmão, minha irmã, busque compreender a continuidade da revelação de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento, reconhecendo a importância de ambos para a nossa fé. Você, meu querido irmão, irmã, professor, utilize o Antigo Testamento para contextualizar os ensinamentos do Novo, mostrando sempre a unidade da Bíblia. E eu espero que este estudo tenha realmente enriquecido sua compreensão das Escrituras, que possamos valorizar e estudar o Antigo Testamento e reconhecendo sempre a sua importância vital para a nossa fé, porque há uma unidade inquestionável na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que este estudo redunde em bênção para a sua vida e para aqueles que depois ouvirem falar sobre ele. Forte abraço.